Nosso tema de hoje é: a escola é lugar de escuta. Muitas vezes nós imaginamos que a escola é um lugar simplesmente que as crianças chegam para receber conteúdo, aquela coisa super ativa, já chega, já tem disciplina, já tem matéria, e esquecemos que o lugar da escola é um lugar de escuta. Que escuta que é esta, né? Então, essa escuta ela tem que vir da equipe técnica, ela tem que vir dos professores. Mas o professor, a equipe técnica, pedagogos não são psicólogos para priorizar a escuta. Porém, são profissionais que, mais do que simplesmente transmitirem conteúdo, têm que escutar o que está acontecendo. Tanto é verdade que hoje nós já temos assim processos de Ministério Público responsabilizando professores e equipe técnica pedagógica de escolas porque foram omissas na escuta, no olhar, a escuta no sentido de perceber a demanda. Então, que tipo de escuta é necessário escutar nesse sistema? E que vem a partir da equipe técnica, pedagógica e também dos professores. Não é toda a escuta, mas é aquela que grita algum problema que precisa ser encaminhado. Então é uma escuta preventiva, para que se possa se antecipar aos fatos. Então, por exemplo, se cada um está preocupado em atribuir suas funções apenas no processo de aprendizado, naquela coisa de estar colhendo a criança ou adolescente, naquela coisa famigerada de conteúdo, não vai se perceber, por exemplo, uma movimentação de uma trama de violência, de uma agressão que a escola está sendo ameaçada. A maioria dos casos de ameaça externa, de violência na escola que vem de forma externa, já havia alguma comunicação sendo feita pelos próprios adolescentes ou ao entorno, alguma coisa poderia ter sido percebida e se antecipada ao fato. Mas a gente vai escutando e não vai dando vazão para essa escuta, e não vai procedendo procedimentos, e não vai procedendo esquemas para se evitar o pior. Mas aqui eu vou enumerar alguns itens que é necessário a escola saber escutar. Escutar o quê? Uma situação de risco, onde um conflito possa estar nascendo entre alunos, que possa estar sendo criado um motim, que aí vai haver briga de grupos dentro da escola, ou ameaças para fora da escola, riscos de brigas ou situações que acontecem dos alunos fora da escola, na comunidade, depois o desafio acontece dentro da escola. Uma doença emocional, muitas vezes a criança está lá quietinha, não faz nenhum problema, não causa nenhum transtorno e pode estar ali revelando um problema. Mas, por conveniência, a criança não está dando trabalho, beleza. Mas pode estar havendo ali um sintoma, né? Algum problema de aprendizado que a criança possa estar apresentando, possa estar revelando, que se for antecipado nessa percepção, nessa conversa entre a equipe técnica e o professor, a professora, pode se antecipar num diagnóstico melhor depois, na busca de uma solução para aquela situação. Escutar o sofrimento de crianças e adolescentes que às vezes estão sendo agredidas em casa, ou vítimas de abuso sexual, de violência direta da família. Quantos e quantos casos que a criança já estava sendo abusada sexualmente de algum membro da família, ou estava sendo espancada, e apresentava já sintomas disso, mas com aquela coisa do dia a dia da educação dentro da escola, do cumprimento de grade curricular, assim por diante, não era possível, às vezes, o professor perceber. Então é quase impossível não se perceber uma criança que esteja em sofrimento a partir de um abuso sexual em casa ou na comunidade, ou através de uma violência concreta, né? Tanto é que teve vários casos já que crianças estavam cheias de hematomas no corpo e a escola às vezes não tinha um olhar para isso, esse olhar, essa escuta, que ali a escola é um lugar para proteção da criança e adolescente. Mas aí, Gerson, do jeito que você está falando, parece então que professor e pedagogos têm que ser super profissionais. E tem que ser mesmo. Mas aí eles ganham pouco, mas tem que ganhar mais. O sistema educacional não é só colocar equipamento para funcionar e um bando de gente ali para oferecer alguma coisa que não tenha nexo, que não tenha conectividade com a vida,
com a proteção sistematizada de crianças e adolescentes no sentido de processo de aprendizado. Então, nesse sentido, que o professor tem que ganhar muito mesmo, porque não basta ser só professor ou estar ali para cumprir uma função apenas pessoal, para ter uma arrecadação. Tem que ter vocação, tem que ter habilidade e treinamento, capacitação, formação, conteúdo. Então, a escola que escuta, né, a escola é um lugar de escuta, precisa ter sistematização de formação continuada entre equipe técnica e professores, diálogo, interação, comunicação do que se está acontecendo. Então, este é um fator que eu coloco aqui com muita clareza. A equipe técnica pedagógica organiza essa escuta diferenciada. Os professores começam a criar essa habilidade da escuta, de perceber todos esses itens que eu enumerei para caracterizar o que escutar. Tá, mas aí o que deve se fazer com essa escuta? Então, os dilemas que se percebeu no ato dessa escuta têm que ser encaminhados, tem que ser procedido para que haja uma prevenção antes que estoure, né, o problema de aprendizado, do problema emocional. Por isso que às vezes a escola não pode estar isolada na comunidade. Ela tem que ter uma parceria direta com a associação de moradores, com equipamento de saúde, né, com até a questão da segurança pública, com a questão até do corpo de bombeiro, em muitas cidades que se tem, né, essa realidade, o SAMU, mas também com o sistema de saúde emocional, de assistência. Lógico que a gente está falando no ideal, né, gente? Estamos um pouco longe de ver acontecer isso. Mas a gente não pode ficar também pensando em educação apenas nessa perspectiva do que nós temos. Nós temos que falar do que a gente pretende, né? E eu estou aqui falando exatamente dessa escuta, mas escutar para encaminhar, para ser... O ato de escutar na escola é um ato preventivo, na verdade. E aí a família deve escutar o que, né? Até aqui a gente remeteu ao professor, ao pedagogo, à equipe técnica. E a família? A família deve escutar o que as crianças e os adolescentes trazem para ela. Quais são os dilemas que ela vai escutando ali na fala, porque a criança fala, o adolescente fala, um pouco menos o adolescente ele guarda mais, principalmente se tem situações de conflito entre amigos, entre colegas lá de escola, mas a criança ela é um livro aberto, ela vai falando espontaneamente. Ao invés dos pais ficarem na posição assim de controle, né, auditores, de ficar naquela posição assim de cobrando o que eles fizeram, exercitar a escuta, porque dali pode sair os dilemas, escutar o processo de aprendizado também para ver o que essas crianças e adolescentes estão aprendendo, se estão aprendendo alguma coisa diferenciada. Os pais têm direito de identificar isso, sim. Escutar como que a escola está cumprindo o seu papel daquilo que a família acredita na escola também. Lógico que tem famílias que têm exagero na forma de exigir as coisas da escola, mas para isso existe a interação entre a equipe técnica, a escola e a família, para que a família também vá destituindo alguns mitos que ela cria, que exige muito da escola também. Como se o professor fosse o máximo de tudo, o pedagogo também, não é bem assim. Porém, a escola ela vai revelar aos pais, através dos seus filhos, como que está esse processo de aprendizado, que vai ver se coaduna, se bate com aquilo que às vezes numa reunião pedagógica a escola fala que está dizendo, que está fazendo, mas não está fazendo, né? Então, qual é realmente a função da escola que os pais estão percebendo? É uma forma de escutar. E daí fazer preposições, participar de conselho. É importante as escolas retomar essa coisa dos conselhos de pais, de fazer assim representantes também de pais, de famílias dentro do conselho da escola. E por isso tudo, gente, no olhar da escuta, nós sabemos que o psicólogo é um profissional formado para o ato da escuta. Cada um na sua especialidade ou na sua teoria que domina, mas vai ser muito favorável para a escola se ter o psicólogo diante do cenário. Por isso que eu vou fechar esta série aqui no próximo vídeo, falando exatamente quais são as principais ações que um psicólogo educacional escolar pode desenvolver na escola. E o porquê que esta lei tem que ser
regulamentado no sentido de fazer acontecer o que já está na lei garantida, sancionada, que é psicólogos na escola para ajudar nesta escuta, nessa interação das demandas pedagógicas, técnicas do professor e das famílias, para benefício de quem? Das crianças e dos adolescentes. Então eu espero que nesse vídeo a gente vá construindo ao longo desses dias, ou desse mês, esse tema família e escola, e eu vou afunilar agora com o último episódio desta série, na sequência, que eu vou falar um pouco sobre o papel do psicólogo escolar educacional no sistema escolar educacional. Tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que eu possa estar ajudando a pensar a família e a escola e a interagir uma escola mais inteligente neste nosso cenário brasileiro.